quando nós passamos o dia inteiro de trabalho correndo sem nem lembrar dele. Jesus sente saudade de mim e de você quando nós damos importância para os nossos filhos, para coisas, para situações, e esquecemos dele. Jesus, ele sente saudade de mim e de você quando você decide olhar somente para você e querer fazer as suas vontades, deixando a carne falar mais alto. Jesus, ele sente saudade de você no momento que você está passando por uma dor e você não reconhece que ele é a cura. Ele sente saudade de mim e de você e ele fica olhando assim, filha, eu estou aqui. Você só precisa falar. Acredite, Jesus, ele não vai arrebentar a porta do teu coração para curar algo que você não quer. Para transformar algo que você insiste em esconder e falar assim, aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca, eu não falo para ninguém. Ele sente prazer em mudar e transformar quando há um coração aquebrantado. Quando há renúncia. Quando há dedicação aos pés dele. Quando você fala assim, Jesus, ó, estou entregue. Reconheço que é somente o Senhor que faz. Então, nesses momentos, ele sente saudade. Ele sente saudade da minha e da sua voz num dia turbulento, num dia que é cheio de coisas, de acontecimentos, e a gente não ouve a voz dele. Ele está falando, ele está mostrando, ele está dando a direção, mas a gente não ouve. Porque o dia foi muito difícil. Então, permita-se ter esse encontro com o nosso Jesus dia após dia. Os louvores do início, né, que a gente passou por, foi louvores muito fortes, e não foi por acaso que Jesus trouxe esses louvores aqui. Não foi por acaso. É Ele que renova, é Ele que dá a direção que precisamos. Mas acredite, Jesus, ele é ciumento. E ele não quer dividir você com ninguém. Uma vez que você teve um encontro com Jesus, uma vez que você aceitou esse Jesus mora dentro de você, você é morada. Você é a casa do Pai. E não tem como morar duas pessoas dentro da mesma casa se uma não quer. E Jesus não aceita dividir você com ninguém. Acredite, Jesus é ciumento. E ele tem um amor incrível por mim e por você. Nós somos os filhos, nós somos a geração eleita, nós somos separados. Acredite, você é privilegiado, você é separado, escolhido do Senhor. Não é por acaso, você não é órfão. Você tem um pai. E esse pai hoje te dá livre acesso para ter um encontro com ele diariamente nos dias comuns. Nos momentos de fragilidade, vá buscar. No momento de alegria, busque o Senhor também. No momento que você está ali entristecido, que você acha que você está sozinho, se derrame na presença do Senhor, procure, busque o seu encontro com Ele, porque Ele está ali para te encontrar. No momento que você acha que Deus está, permaneça na presença, porque Ele está ali para permanecer fiel. Não é só no momento de dor. Deixe Deus transformar a sua vida de uma forma que você tem uma conexão tão grande, tão linda com Ele, ao ponto de você estar orando e você ter a convicção que Ele está do seu lado e convidar Ele para sentar. Acredite, muitas experiências eu tenho com Deus e eu falo assim, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu já teve oração minha que eu já falei para Deus assim, Senhor, senta aqui. E puxei a cadeira para Ele sentar, porque eu tenho a certeza que Ele está ali. Isso é fé. Se eu não acreditar no Jesus que a gente fala, nesse Jesus que deu a vida por mim e por você, eu vou acreditar em quê? Então eu arrasto a cadeira e falo, Jesus, senta. Senta porque agora o Senhor vai me ouvir. E eu sei que Deus ouve com amor as dores e também a alegria. Eu sei que Ele acolhe você, eu sei que Ele te abraça nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. E a grande maioria das vezes, quando eu me pego orando e buscando, eu sinto uma presença tão grande desse Deus, que eu falo para você assim, é lindo, é lindo, é lindo ouvir a voz do Senhor. É muito mais lindo ouvir a voz do Senhor falando com você do que ouvir a voz do Senhor falando através de outras vidas para você. Busca essa experiência com Deus, permita esse encontro com o Senhor. Eu tenho vivido experiências com Deus que é difícil de falar. E muitas das vezes você vai falar e tem pessoas que nem acreditam, porque isso é fé. Isso é para quem acredita. Acredite, Deus mostra. Ele fala. Ele dá direção.
Se você estiver ouvindo a voz do Senhor, você vai ouvir de uma tal maneira que é como se eu e você estivesse conversando aqui agora. Você ouve a voz dele. Você só não sente, mas além de sentir, você ouve. Você vê, porque ele é capaz de te mostrar. Mas para tudo isso acontecer, você precisa se aquebrantar e buscar o seu encontro com ele, a sua experiência. Porque você precisa ter a sua experiência para falar com convicção, para falar com autoridade. A dinâmica veio relatar isso para nós no início, lembra? Como que eu posso falar se a bolacha é de morango se eu não provei? Pode ser uma bolacha de chocolate dentro de uma embalagem de morango, não pode? Então o mundo pode apresentar um Deus para você falso, não pode? E você vai acreditar? Busque a sua experiência com o Senhor. Porque ninguém vai te enganar se você tiver um encontro com o Senhor. Se a pessoa chegar falando de um Jesus que não é Jesus para você, você vai ter a certeza que não está falando do mesmo Deus que você acredita. Acredite, Satanás, ele não vem de uma forma assustadora. Ele vem de uma forma bonita, como um prato que você, porque ele conhece também os seus desejos. Então ele vai vir dentro daquele desejo. Se você deseja algo, acredite, ele vai trazer aquilo lá, mas você tem que ter o discernimento se é o próprio Satanás ou se é uma obra de Deus. Então o mundo não pode enganar você quando ele te apresenta Jesus. Tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor, que assim você vai ter o discernimento, assim você vai ter a compreensão, assim você vai ter a autoridade de falar assim, eu conheço o Deus que me criou. Eu conheço Deus Pai. Eu conheço Deus de amor. Porque eu tive um encontro um dia com esse Deus e ele transformou a minha vida. E você vai contar a sua história. É assim que nos encontramos com Deus. Porque acredite, nós temos duas histórias. A história antes do Senhor e a história de hoje com o Senhor. A história de transformação. Esse Jesus é lindo demais. Se a gente for ficar falando, a gente vai falar a noite inteira desse Deus e a gente não cansa. Então, deixe Deus falar com você. Aquebrante, busque esse encontro diário, em dias comuns. Busque nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. Porque o Senhor está com você o tempo inteiro. O tempo todo Ele está ouvindo a sua voz. E quando você não consegue falar, Ele ouve do mesmo jeito. Muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, mas eu estou orando e Deus não está fazendo. Eu estou orando e Deus não está respondendo. Acredite, Deus fala até no silêncio. Se Ele está em silêncio, é o momento de esperar. Não é o momento de atropelar as coisas. E eu costumo falar que eu sou assim. Às vezes tem pessoas que andam comigo muito próximo e às vezes as pessoas falam assim, você é muito sincera. O sim é sim e o não é não. Mas eu estou errada. O sim, ele é sim. O não pode ser um sim. E o sim não pode ser um não. E para Deus, Deus é exatamente assim. O sim de Deus é sim, o não é não. E quando ele silencia, já é uma resposta. Espera. E eu falo para esse Jesus assim, na tua palavra, fala, Deus, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Somos pequeno Cristo. Então molda dentro de mim aquilo que precisa ser moldado ainda. Porque eu também quero ter boas atitudes diante do Senhor. Eu também quero viver o extraordinário do Senhor. Eu também quero alegrar o coração do Senhor. E muitas das vezes a gente olha para dentro de nós, só que quando eu olho que eu vejo uma fragilidade minha, eu vou para os pés do Senhor e falo assim, Deus, me perdoa por isso. Não foi algo proposital. Foi um acidente e eu procuro não mais fazer aquilo. E eu tento passar isso para minha filha também. Nos momentos que ela falha, eu falo, filha, errar é humano. Agora, permanecer no erro já não é mais uma situação legal. Então, quando você falhar, pede desculpa, conserta o erro. Agora, a gente, diante de Deus, muitas das vezes Deus está mostrando a direção e você insiste para outra rota. Deus está te chamando para uma situação, Deus tem um chamado lindo e você insiste em não querer. Não ouvir a voz do Senhor, ignorar. E no momento da dor que o Senhor vier, e falar assim, agora vai vir pela dor, por que não veio pelo amor? Né? A gente tem essa escolha de ir